Existe uma marca invisível que separa os escolhidos dos condenados. Não está na testa, não brilha aos olhos humanos, mas determina destinos eternos. Nas páginas esquecidas do livro de Ezequiel, escondido entre profecias de julgamento e destruição, há um relato perturbador. Um anjo caminha pelas ruas de Jerusalém com uma missão específica: menos marcar os justos antes que a cidade seja consumida pela ira divina. Mas aqui está o mistério que poucos ousam questionar. Que marca é essa? Por que ela é invisível? E mais importante, você pode estar carregando esse selo neste exato momento sem saber. Enquanto 6 anjos destruidores aguardam do lado de fora dos portões com armas de extermínio nas mãos, um 7º anjo, vestido de linho branco, recebe uma ordem direta do trono de Deus. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse não é um conto fantasioso. Está registrado em Ezequiel 9:4. E o que torna isso ainda mais intrigante é que essa marca possui um nome no texto hebraico original, uma única letra que carrega um significado apocalíptico, uma letra que foi escolhida propositalmente por Deus para identificar aqueles que seriam poupados do massacre iminente. Pense nisso. Em meio ao caos, a idolatria desenfreada, a violência que tomava conta da cidade santa, havia pessoas marcadas. Pessoas que não concordavam com o que viam, pessoas que sofriam internamente pela decadência moral ao seu redor, e foi justamente essa dor silenciosa, esse gemido interno, que chamou a atenção do céu. Mas a pergunta permanece suspensa no ar como fumaça de incenso. O que aconteceu com essas pessoas? Elas foram realmente poupadas? E essa marca menos esse selo invisível, menos ainda existe hoje? Pode ser que você esteja sendo observado neste momento, pode ser que suas lágrimas secretas, sua angústia diante da injustiça, seu desconforto com o mal, estejam sendo registrados em um livro celestial. Pode ser que um anjo esteja se aproximando. A verdade sobre esse selo está prestes a ser revelada. E ela pode mudar completamente a forma como você enxerga sua fé, seu sofrimento e seu propósito neste mundo. Você já sentiu que estava sendo observado do alto? Já gemeu por causa do pecado ao seu redor? Comente abaixo se você acredita que esse selo ainda é dado hoje. E se você quer descobrir qual letra hebraica é essa e por que ela foi escolhida, deixe seu like e se inscreva. Jerusalém, ano 592 a.C. A cidade que deveria ser a luz das nações havia se tornado um covil de trevas. O Templo de Salomão, construído para abrigar a glória divina, agora estava profanado com ídolos estrangeiros. Mulheres choravam por Tamuz, deus babilônico da fertilidade. Nos próprios átrios sagrados, anciãos queimavam incenso para répteis esculpidos nas paredes. 25 homens adoravam o sol de costas para o Santo dos Santos. Era insuportável para o céu assistir. Ezequiel, um sacerdote exilado às margens do rio Quebar na Babilônia, recebe então uma das visões mais perturbadoras da Bíblia. Ele é transportado em espírito até Jerusalém e forçado a testemunhar cada abominação cometida dentro da casa de Deus. Mas o que ele vê a seguir congela seu sangue. A glória de Deus, aquela presença luminosa que habitava entre os querubins, menos começa a se mover. Ela se afasta do propiciatório, caminha até a entrada do templo e finalmente se posiciona sobre os querubins, na porta oriental. Deus estava saindo, estava abandonando seu próprio santuário. E então vem a ordem terrível. Convoca os executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. 6 anjos aparecem vindos da porta superior que dá para o norte, cada um carregando um machado de guerra. Mas há um 7º, entre eles, diferente dos outros. Ele veste linho branco, a roupa dos sacerdotes, e traz na cintura um estojo de escrivão. Deus fala diretamente a esse anjo escriba. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um tove a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Tove. Essa é a letra hebraica, a última letra do alfabeto hebraico. No hebraico antigo, o tove era escrito como um X
ou uma cruz menos um sinal que marcava propriedade, autenticidade, conclusão. Era usada para selar documentos, marcar gado, assinar contratos. Representava algo completo, definitivo, selado. Enquanto o anjo de branco percorre as ruas marcando os justos, Deus ordena aos 6 destruidores: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos aproximeis. O massacre começa pelo templo. Os anciãos idólatras são os primeiros a cair, e então se espalha pelas ruas como fogo incontrolável. Mas aqueles com a marca menos o tov invisível na testa menos, permanecem intocados, enquanto o julgamento passa por eles como o anjo da morte no Egito. Ezequiel, testemunhando o horror, clama: Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel? Mas a resposta divina é cortante. A iniquidade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. Portanto, nem o meu olho poupará, nem me compadecerei. Então acontece algo profundo. O anjo de linho branco retorna e relata: fiz como me ordenaste, a missão estava cumprida. Os justos estavam selados, os ímpios destruídos. A letra A, Tove, era literalmente uma cruz na testa dos escolhidos. Isso muda tudo o que você pensa sobre símbolos proféticos. Comente. Você acha que essa marca tem conexão com o Apocalipse? Deixe seu like se está com arrepios e se inscreva, porque no bloco 3 vamos revelar o segredo oculto dessa letra. A escolha da letra Tov não foi acidental. Deus nunca age sem propósito. Cada detalhe nas Escrituras carrega camadas de significado que atravessam milênios. E quando você começa a desvendar o que essa letra representa, o quebra-cabeça profético se encaixa de forma assustadora. No alfabeto hebraico, o Tov é a 22ª e última letra, menos o fim. A conclusão, o selo final. Mas seu significado vai muito além. Em hebraico, a palavra Tov significa literalmente marca, sinal ou cruz. No hebraico antigo, ela era desenhada como um X ou uma cruz vertical simples, o mesmo símbolo usado para marcar cordeiros destinados ao sacrifício. Espere, cordeiros marcados para sacrifício? Aqui está a primeira camada. Em Ezequiel, os justos são marcados para serem poupados do sacrifício, mas a marca em si é a mesma usada em animais que seriam sacrificados. Esse paradoxo esconde uma verdade profunda. Aqueles que gemem pelo pecado são identificados com um sacrifício. Eles participam do sofrimento redentor. Sua dor não é em vão. Ela os marca como propriedade de Deus. Segunda camada, o Tov representa a verdade. A palavra hebraica para verdade é emet, que começa com Alaf, primeira letra, e termina com Tov, última letra. Verdade é alfa e ômega, começo e fim. Aqueles marcados com Tov são selados pela verdade, em meio à mentira generalizada. Eles não se curvaram à narrativa falsa. Não aceitaram os ídolos. Permaneceram na verdade mesmo quando isso os isolou. Terceira camada, a mais perturbadora. O formato de cruz do Tov aponta diretamente para o Calvário. Séculos antes de Cristo ser crucificado, Deus já estava usando o símbolo da cruz para marcar seus escolhidos. Não é coincidência. É profecia incorporada na própria estrutura da linguagem sagrada. O sinal que salvou os justos em Jerusalém prefigurava o sinal que salvaria o mundo inteiro, menos a cruz do Gólgota. Paulo compreendeu isso quando escreveu em Gálatas: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A marca dos salvos sempre foi a cruz, sempre foi identificação com o sofrimento do justo. Mas há ainda uma quarta camada que conecta Ezequiel ao Apocalipse de forma inegável. Em Apocalipse 7, João vê 4 anjos segurando os ventos do julgamento, prontos para devastar a terra. Mas outro anjo sobe do Oriente com o selo do Deus vivo e grita: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. É a mesma cena, anjos destruidores esperando, um anjo selador marcando testas, julgamento suspenso, até que os escolhidos
sejam identificados. E em Apocalipse 9:4, quando os demônios são liberados do abismo, eles recebem ordem expressa: não causem dano à relva da terra, nem a qualquer planta verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. O selo invisível ainda está sendo aplicado, a marca ainda está sendo dada, e ela ainda salva do julgamento vindouro. Mas aqui está o segredo final que poucos percebem. Você não escolhe receber essa marca. Ela é dada àqueles que GMM, aqueles que sofrem pelo mal ao redor, aqueles que não conseguem se conformar com a decadência moral. Sua angústia é seu certificado. Seu desconforto com o pecado é sua identidade. Você não precisa ser perfeito, precisa ser incomodado pela imperfeição. O anjo está observando, não suas ações externas, mas seu coração interno. Não sua força, mas seu gemido. Não sua justiça própria, mas sua fome por justiça verdadeira. Essa revelação te arrepiou? Comente se você já gemeu por causa do pecado ao redor e sentiu que estava sozinho nisso. Deixe seu like se percebeu que a cruz sempre foi o sinal dos escolhidos, e se inscreva. Sobre não se calar quando sua voz poderia fazer diferença. Os rabinos entendiam que a marca de Deus identifica aqueles que não apenas se entristecem pelo mal, mas se posicionam contra ele. Na tradição judaica, o Tov carrega outro significado oculto. É a inicial da palavra Te. Viverás. Quando Deus marca alguém com Tov, está declarando: você viverá. É promessa de sobrevivência em meio ao colapso. É garantia de vida quando tudo ao redor morre. É a palavra divina de preservação selada na carne. Mas o Tov também é a inicial de Tamut, morrerás. A mesma letra carrega ambos os destinos. Vida ou morte. Salvação ou destruição. Tudo depende de qual lado da marca você está. Os rabinos ensinavam que cada pessoa escolhe diariamente se seu Tov será de vida ou de morte, menos através de suas ações, palavras e principalmente seu posicionamento moral. Há ainda uma conexão profunda com a Páscoa original. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, os israelitas marcaram suas portas com sangue de cordeiro, formando um Tov, uma cruz. O sangue nos umbrais laterais e superior criava exatamente esse símbolo. Não era coincidência, era o mesmo princípio: marcação para salvação, identificação através do sacrifício, proteção pelo sangue. Os mestres da Cabala iam ainda mais fundo. Eles ensinavam que o Tov representa o Tikkun Olam, a restauração do mundo. Aqueles marcados com essa letra são os restauradores, os reparadores das brechas, aqueles que ficam na brecha entre Deus e o povo. Ezequiel 22:30. Expressa exatamente isso. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Os marcados com Tov são aqueles que ficam na brecha, não porque são melhores, mas porque não conseguem fazer outra coisa. Seu DNA espiritual os compele a se posicionar entre o julgamento e o povo. E gemer, e interceder, a chorar, a protestar. E aqui está algo que poucos sabem.
Na numerologia hebraica, gematria, o Tov tem valor 400 menos o número da provação completa, do teste final, do julgamento maduro. Abraão foi testado. Israel vagou 400 anos no Egito. A provação tem sempre esse número. Os marcados com Tov são aqueles aprovados na provação. Passaram pelo teste, permaneceram fiéis quando tudo conspirava contra a fidelidade. A sabedoria antiga sempre soube. O Tov separa, não por exclusão, mas por decisão. Cada pessoa decide, através de seu coração, seu gemido, seu posicionamento, se receberá essa marca ou não. Você está na brecha ou na multidão? Comente se você já se sentiu sozinho defendendo a verdade. Deixe seu like se compreendeu o peso do Tov e se inscreva. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu a verdade antiga ecoando no seu presente. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. O que você faz com essa revelação? Como o Tov de Ezequiel se aplica à sua vida em pleno século XXI? A resposta é ao mesmo tempo simples e radical. Você está sendo observado exatamente como aqueles judeus em Jerusalém foram observados. Não por um Deus distante e indiferente, mas por um Pai atento que registra cada gemido, cada lágrima, cada momento em que seu coração se parte diante da injustiça. Vivemos numa era assustadoramente parecida com os dias de Ezequiel. A imoralidade é celebrada como liberdade. A mentira é chamada de minha verdade. A inversão de valores é tão profunda que quem defende princípios bíblicos é rotulado de intolerante. E no meio disso tudo, há pessoas que gemem, que não conseguem se conformar, que sentem um desconforto crescente com a decadência ao redor. Essas pessoas estão sendo marcadas, mas aqui está o desafio. O Tov não é dado aos confortáveis. Não é concedido àqueles que se adaptam perfeitamente ao sistema corrupto. Não pertence aos que silenciam para manter a paz social. O Tov identifica os deslocados, os que não pertencem completamente a este mundo, os que carregam uma dor santa por aquilo que veem. Você sente isso? Essa sensação de não pertencer completamente? De estar num mundo que não é mais sua casa? Esse é o primeiro sinal do Tov. Segundo sinal, você não consegue ignorar o mal. Enquanto outros normalizam, você se incomoda. Enquanto outros justificam, você questiona. Enquanto outros celebram, você chora. Isso não é depressão. É discernimento espiritual. É a marca começando a se formar. Terceiro sinal. Você se posiciona, mesmo quando custa, não com arrogância ou superioridade, mas com firmeza amorosa. Você não compactua com a mentira, mesmo quando isso te isola. Você defende a verdade, mesmo quando isso te custa relacionamentos. Você permanece fiel aos princípios de Deus, mesmo quando todos ao redor te chamam de radical. Esse posicionamento não é fanatismo, é fidelidade. E é exatamente o que o anjo de linho branco está procurando quando caminha pelas ruas do nosso tempo. Mas há algo mais profundo ainda. Aqueles que recebem o Tov não escapam do sofrimento. Eles participam dele de forma redentora. A marca não te poupa da tribulação. Ela te identifica dentro da tribulação. Você sofre, mas seu sofrimento tem propósito. Você chora, mas suas lágrimas são coletadas. Você geme, mas seu gemido é ouvido no trono do céu. Paulo captou essa essência quando escreveu: completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Os marcados com Tov participam do sofrimento redentor. Eles carregam a cruz antes que ela seja glorificada. Eles morrem para o mundo antes que o mundo morra para eles. E aqui está a promessa poderosa para hoje, quando o julgamento vier. E ele virá. Os anjos destruidores receberão a mesma ordem de Ezequiel 9. Não toquem naqueles que têm a marca, não por mérito próprio, mas porque a marca identifica a propriedade divina. Você pertence a Deus. Você foi selado. Você está protegido. Então, o que fazer agora? 3 coisas práticas. Primeiro, não silencie seu gemido. Não reprima sua dor diante do pecado. Esse gemido é sua identificação celestial. Segundo, posicione-se com amor, mas posicione-se. A marca não é dada aos neutros. Terceiro, descanse na certeza de que você foi visto, registrado
selado. O anjo já passou por você. O Tov está sendo aplicado neste momento. A pergunta não é se você o receberá, mas se você o reconhecerá quando vier. Você reconheceu algum desses sinais em você? Comente qual deles te tocou mais. Deixe seu like se essa mensagem confirmou algo que você já sentia e se inscreva. Se o Tov te marcou, então você precisa saber o que vem depois. Porque a história não termina em Ezequiel 9. Na verdade, ela apenas começa ali. O selo invisível que você acabou de descobrir é apenas a primeira peça de um quebra-cabeça profético muito maior. Um mistério que atravessa toda a Escritura e culmina numa revelação final que poucos compreendem. Você descobriu que os justos foram marcados antes do julgamento de Jerusalém, mas há outra marcação acontecendo simultaneamente. Do lado oposto, enquanto o anjo de linho branco selava os escolhidos com o Tov de vida, outra força estava marcando os rebeldes com um sinal diferente. Um sinal de condenação, um contrazelo que aparece de forma velada em Ezequiel, mas se torna explícito em Apocalipse. A Bíblia fala de duas marcas, 2 selos, 2 identificações. E todo ser humano está caminhando inevitavelmente para receber uma delas. Não há neutralidade. Não há zona cinzenta. Ou você recebe o selo de Deus na testa, ou você recebe a marca da besta. Ezequiel 9 revela o primeiro. Apocalipse 13 revela o segundo. Mas aqui está o que vai te deixar sem dormir. Esses 2 selos já estão sendo aplicados agora, não no futuro distante, não numa tribulação fantasiosa. Agora, neste momento, enquanto você lê estas palavras, forças invisíveis estão identificando, marcando, selando, e sua escolha diária, menos seu gemido ou sua conformidade, seu posicionamento ou seu silêncio, sua fidelidade ou sua comodidade, está determinando qual marca você receberá. O próximo mistério que você precisa descobrir é este: como identificar a marca contrária? Quais são os sinais de que alguém está sendo selado pela besta em vez de por Deus? Como discernir entre o verdadeiro selo e a falsificação mortal? E mais importante menos, como ter certeza absoluta de que você está do lado certo dessa linha divisória? Porque existe um teste, um padrão, um critério objetivo que a Bíblia estabelece para distinguir os selados de Deus dos marcados pela besta. E esse critério vai chocar você pela sua simplicidade e clareza. Não é místico, não é subjetivo. É tão direto que a única razão pela qual milhões de cristãos não o enxergam é porque estão olhando na direção errada. Pense nisso. Se o Tov marca aqueles que gemem pela abominação, o que marca aqueles que celebram a abominação? Se o selo de Deus identifica os que se posicionam contra o sistema corrupto, o que identifica aqueles que se integram perfeitamente a ele? Se a marca da vida é dada aos que não se conformam, qual é a marca dada aos conformados? Ezequiel viu os 2 grupos. João viu os 2 grupos. A diferença não estava em religiosidade externa, mas em fidelidade interna. Não em rituais, mas em relacionamento. Não em aparência, mas em adoração verdadeira. E aqui está a reviravolta que muda tudo. A maioria das pessoas que pensa estar recebendo o selo de Deus pode estar, na verdade, sendo preparada para a marca da besta. Porque a falsificação é tão convincente, tão próxima da verdade, tão disfarçada de piedade, que enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Jesus avisou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Pessoas que pensavam estar seladas. Pessoas que tinham certeza de sua salvação. Pessoas que profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres menos, mas não tinham a marca verdadeira. Então, qual é a diferença? O que separa o Tov de Deus da marca da besta? Essa resposta está escondida numa profecia que une Ezequiel, Daniel e Apocalipse numa tríade profética devastadora. Uma profecia sobre tempo, lei e mudança. Uma profecia sobre adoração, autoridade e escolha final. O mistério está diante de você. A porta foi aberta, mas você precisa atravessá-la. Você precisa ir mais fundo, porque o que vem a seguir não é apenas informação, é revelação que pode salvar sua alma
ou expor sua ilusão. A pergunta final que fica suspensa no ar é esta: você tem coragem de descobrir se a marca que você pensa estar recebendo é realmente o selo de Deus ou a falsificação mortal? O próximo mistério te espera. E ele começa com uma pergunta simples que poucos ousam fazer: o que é realmente a marca da besta? Essa revelação te deixou inquieto? Comente. Quero saber mais sobre a marca da besta. Deixe seu like, se você percebeu que precisa ter certeza de qual selo está recebendo, e se inscreva agora porque o próximo mistério será ainda mais profundo e pode mudar sua eternidade. Nos vemos na próxima revelação.